Estamos de volta. Vamos assistir a mais um videozinho de Annalise, que é o SMG4. Agora no arco 4. A gente já tinha assistido o 1, que é do Waluigi, o 2, que é do Bob, e o 3, que é a da Splatfest, né, da Peg. E agora vamos pro quarto. O SMG4 foi apagado. Três E aí pontinhos. pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um resumo do SMG4 e dessa vez eu vou resumir o Resuminho. arco do YouTube, mas antes eu preciso bater um YouTube. papo sério com vocês, só que é rapidinho. Em comparação com outros conteúdos que eu trago pro canal, SMG4 não tá trazendo muitos resultados. E eu acho que boa parte de quem tá acompanhando os resumos nem sequer viu o resumo que eu fiz sobre Meg's Destiny, que faz parte da história do SMG4 e é muito importante. Então primeiro eu queria pra vocês assistirem aquele resumo antes de verem esse aqui, ou qualquer outro resumo que você não tenha visto ainda. E segundo, eu sei que vocês estão fazendo a parte de vocês, comentando, dando like, compartilhando, mas mesmo assim, o retorno que eu tô tendo não é tanto quanto eu queria que fosse. Então, o que eu pensei? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam assistir os Que vídeos de porra é resumo essa, que eu já cara? postei, e enquanto isso, eu vou fazer o conteúdo sobre outras coisas, como Meta Runner, que é a primeira animação da Glitch, e Sunset Paradise, que também é Sunset canônico para Paradise. SMG4. Peraí, cara. Calma aí, cara. Cara, os neurônios estão trocando dano. Essa é a pele, só que sem a tinta. Caralho. Afinal é sobre a Maggie. Se esses resumos não forem muito É bem, porque Peg eu ou Meg? espero desse Perdão, canal, se então eu eu tô vou ter falando que errado. fazer vídeos sobre outros conteúdos, que são interessantes, tá? Mas pode ser que não seja o que alguns de vocês esperam. Ou seja, eu vou falar primeiro de outras animações indies, e depois eu continuaria falando do SMG4 em algum outro momento. O que inclusive até pode ser uma boa decisão, porque aí o canal iria crescer mais, e isso pode fazer mais gente vir e assistir os resumos do SMG4. Ou seja, eu não vou desistir do SMG4, mas é possível que eu dê uma pequena pausa nesse conteúdo. Se eu recebesse uma média de mais ou menos umas 40 mil views em cada vídeo, né, mais de 40 mil views, eu já estaria contente e continuaria trazendo sem pensar duas vezes. E eu sei que muitos de vocês querem que eu traga o arco do Puzzle Vision, mas Não calma, deu eu certo preciso não. trazer outros arcos primeiro. Enfim, esse era o recado, 21 agora mil, vamos começar o não são resumo do 40 arco do mil. YouTube. Então vamos lá, o primeiro Vamos episódio nessa. não começa com o SMG4, mas sim com o SMG3. Ele tinha criado um estúdio chamado Snitch Productions e estava tentando produzir vídeos em vários ramos, como ASMR, podcasts, TikToks virais e programas de auditório. Tudo coisa que Meu fazia Deus sucesso do na céu. época, 2020, e ainda faz até hoje. Ele decide convidar Caralho, esse arco de 2020, cara. É bem recente, cara. Não esperava. Pensei que era coisa tipo de 2016, o Mario para participar de alguns 2014, desses sei lá. programas e como recompensa ele poderia comer espaguete. Os programas eram simples, tipo provar coisas picantes, que no Esse eu caso conheço, são memes. esse programa são... Eu conheço, da pimenta lá. Como isso funciona e resolver quebra-cabeças. Quando o primeiro vídeo foi ao ar, o SMG4 viu e reparou que em pouco tempo já tinha chegado em 6 milhões de visualizações, o que deixou o SMG3 muito contente e fez ele perceber que o Mario era uma ótima forma de conseguir views. Porém, o SMG4 já não ficou muito contente com isso e presumiu que seu rival estava tramando algo maligno. Sendo assim, ele invade o estúdio do SMG3 e começa a fazer uma bagunça, fugindo de guardas e estragando os programas da Snitch, até chegar ao ponto de que tudo estava sendo destruído e o cúmulo foi interromper o podcast do Sans e da Isabelle, que aí sim fizeram tudo desmoronar por estarem irritados. O SMG3 fica perplexo vendo a destruição tão repentina, enquanto o SMG4 ficava falando que ele, o plano maligno dele, deu errado de novo. O que faz o SMG3 perguntar onde estava o mal? Onde tá o mal em tentar entreter as pessoas? Desde que eles se conheceram, o SMG4, querendo ou não, sempre se provava ser mais habilidoso do que o rival. Em algumas situações, ele queria se mostrar de propósito. Até mesmo quando o SMG3 não estava fazendo nada demais, o SMG4 roubava a atenção
e estragava a alegria do SMG3, e ele fez isso de novo. Então o rival toma uma decisão. Se o mundo quer tanto assim que ele seja mal, que ele seja o vilão da história, então ele vai ser. O segundo episódio da playlist é Mario Eita Gets porra. Woke, e o que acontece nele é que o Mario consegue um controle remoto da CEO do YouTube, a Susan. E esse controle era capaz de controlar a realidade e o tempo, fazendo ele parar, voltar ou avançar. O Mario fica brincando com esse controle e ele até consegue fazer a Meg falar inglês e japonês. Can I order one hot dog with mustard and ketchup? What? E ele também faz o YouTube pegar o Exo. Cara, e nessa época nem tinha, tipo assim, dublagem de IA, tá ligado? Cara, boa sacada, velho. Enfim, o que acontece é que ele abusa desse controle e o tempo fica parado, mas em certo momento ele despausa e a Susan sabe que tem alguém mexendo no controle dela. Ela vai atrás do Mario e o Mario fica fugindo dela até que os dois fossem parar. A representação perfeita da Susan, cara, é assim mesmo, cara. Cara, eu fui clicar, velho. Eu nem fui clicar, eu fui só ajeitar a câmera e a câmera parou de gravar, cara. No controle dela. Ela vai atrás do Mario e o Mario fica fugindo dela até que os dois fossem parar no início do universo, onde encontram o Kawashima, que é canonicamente o criador do universo na série do SMG4. Bom, a Susan consegue recuperar o controle dela e o Kawashima envia o Mario de volta pro tempo dele, mas desfazendo tudo o que ele fez com o controle. Ou seja, na prática, esse episódio não alterou nada na lore, mas foi importante para introduzir pra gente pra esse controle do YouTube, que vai ser o objeto mais essencial para essa temporada, e também para Susan, que de fato já foi uma das CEOs do YouTube na vida real, e aqui ela tá sendo representada como uma dinossauro. Agora, o terceiro episódio sim já é mais interessante. Nele, o Mario diz que foi contratado como ator depois de fazer um teste, sendo que o juiz do teste era uma daquelas cabeças gigantes de Rick and Morty. Ele, junto com vários outros personagens, foram contratados para ser atores, inclusive a Belly é uma atriz. Caso você não saiba, a Belly é uma personagem muito importante de MetaRunner. Então assistam meu resumo quando lançar pra entender melhor. Bom, aí chega o dia da apresentação da peça teatral que o Mario tava participando, e a história é basicamente uma cópia da história do SMG4. Então a gente tem uma cópia do arco do Aluigi, do Bob Rapper e dos animes. Caralho, o grupo do SMG4 fica puto porque alguém copiou a história de vida dele sem permissão, e ele não demora muito pra descobrir quem foi. A cabeça gigante diz que essa peça teatral é uma produção da Snitch Productions. Sabendo disso, o SMG4 decide procurar pelo responsável por trás da peça e descobre que a cabeça gigante era na verdade o SMG3 se disfarçando. Os dois começam a brigar e a briga escala pro grupo inteiro do SMG4 contra o elenco do SMG3. Mas o Mario interrompe a briga para falar que eles não eram tão diferentes assim e não precisavam fazer nada daquilo. O Mario gostava dos dois e acha que todo mundo pode se dar bem. Então os dois rivais acabam meio que se perdoando e cada um vai pro seu canto. Ou pelo menos foi isso que pareceu. Seguindo uma lógica parecida com o segundo episódio, no quarto episódio, a Susan aparece e decide simplesmente atormentar o Mario, porque sim, fazendo uma espécie de rewind com ele. Vocês lembram de quando existia o YouTube Rewind? Então, aí ele visita vários jogos como Donkey Kong, Duck Hunt, Castlevania, Pac-Man, Space Invaders, Zelda, e por aí vai. Tem um monte de jogos. Tem até uma referência a Polybius, que é uma espécie de lenda da internet de um arcade misterioso. No final do episódio, a Susan fica entediada de tanto ver o Mario sofrer e decide trazer ele de volta. É basicamente só isso. Eu diria até que esse episódio não influencia em nada de forma direta pra lore dessa temporada, mas tava na playlist, então acho bom falar sobre esse episódio. Em O Cemitério da Internet, o quinto episódio, o YouTube aparece de repente e pega o Luigi, levando ele pra uma dimensão conhecida como Cemitério da Internet, que é o lugar pra onde vão os memes e influencers mortos que já deixaram de ser virais ou relevantes. Nessa dimensão, o Luigi encontra o Mario logo de cara. O Changos, o Changos, ele já tá... É verdade, né? Já tá morto já, cara. A idade bateu, cara.
Caiu a ter ficha, pegado cara. ele também, mas como? Bom, outra pessoa que eles encontraram é o Exo, que diz que está há 5 anos lá, mas na verdade ele tá há poucas Caralho. semanas. Ele foi parar nesse lugar quando o YouTube pegou Ah, ele 5 lá no anos. episódio 2. A forma de sair era conseguir fazer um meme morto voltar à vida. Então eles vão até um Starbucks e ligam pro SMG4, que consegue fazer o meme do Gorilla Harambe ser relevante de novo. E aí os três pegam carona com o Harambe e voltam pro castelo da princesa Peach. Eu não sei se vocês se lembram do caso do Gorilla Harambe, Não. mas foi um caso trágico e que teve comoção mundial. Basicamente, uma criança de 3 anos tinha caído no recinto do Gorilla Harambe e o gorila ficou curioso e ficou mexendo com a criança, o que trouxe um medo gigantesco de que a criança pudesse estar em perigo, né? E isso levou aos funcionários do local decidindo atirar no Harambe e isso acabou matando Caralho. ele. Por mais que seja trágico, isso acabou virando um meme e em geral a internet tentou meio que culpar os pais da criança pela falta de atenção e até o próprio zoológico. Mas eu diria que mesmo assim, né, mesmo que isso pudesse ter evitado, ainda não deixa de ser um acidente, né? Esse caso foi um acidente. Mas de fato a morte Caralho. Alô? acidente. Mas de fato a morte do Gorilla Harambe foi uma coisa bem Caralho, triste que cara. comoveu muitas pessoas. Se vocês quiserem deixar nos comentários o que Meu vocês fone- acham desse caso, fiquem à vontade, mas eu não Saiu. vou mais me estender sobre ele porque esse não é um vídeo sobre o Gorilla Harambe e sim sobre o SMG4. Continuando, o 6º episódio é Mario versus YouTube e a thumb dele é bem peculiar. O Mario se reúne junto com todo aquele grupo do SMG3, que é tipo uma cópia do grupo do SMG4, e o motivo da reunião é porque ele queria roubar o controle da Susan, e com o poder do controle ele Victor poderia reconstruir a Royale. Snitch de novo, que foi destruída por consequência da bagunça do SMG4. Então toda a gangue dele participa de uma missão para invadir a base do YouTube. Só a Melanie que não foi na invasão, mas ela ajudou hackeando sistemas. Sim, a versão da Meg do SMG3 é essa melancia que se chama Melanie e aparentemente ela é uma hacker. Bom, eles conseguem passar por todos os obstáculos e no meio do caminho encontram o Shroomy. O SMG3 sabia que o Shroomy tinha um lado maligno conhecido como Anti-Shroomy e monetização. conseguiu ativar esse lado mal dele. Eles conseguem chegar até a sala do controle, mas a Ih, ele tá normal de novo. Não tá com o corpo de robô. ativar esse lado mal dele. Eles conseguem chegar até a sala do controle, mas a Susan aparece lá e se transforma num Barney gigante, que inicialmente é derrotada, mas então ela pega a arma secreta dela, um martelo de ban, e faz com que todos sejam banidos, ou seja, todos são teleportados pra fora do prédio. No entanto, enquanto eles estavam que batalhando, susto, o porra. Anti-Shroom forçou os outros escoteiros a ajudarem ele a pegar o controle, e ele simplesmente dá o controle pro SMG3, dizendo que o que ele queria era tirar o poder do maior demônio de todos, que no caso era Susan. Com o controle em Susan. mãos, o SMG3 revela pro Mario que reerguer a Snitch não era o único objetivo dele, mas sim destruir o SMG4. E ele começa isso enviando o Mario por um portal. Esse portal levou o Mario ao cemitério da internet, então sim, esse episódio se passa antes do episódio 5. É por isso que o Luigi encontrou o Mario lá, porque eles foram enviados Caralho. quase que no mesmo tempo. O Mario conta ao SMG4 sobre tudo isso, sobre como ele parou no cemitério da internet porque o SMG3 pegou o controle dele, e aí ele fica rapidamente preocupado e pensa que precisa fazer algo antes que seja tarde demais. Então a gente chega no episódio chamado SMG4 Deletado. O SMG3 explica o novo plano dele pros colegas. Eles vão usar o poder do controle para conseguir voltar no tempo e entrar em diferentes vídeos do SMG4. Vídeos em que o Mario ou o próprio SMG4 conheciam diferentes personagens. Por exemplo, no dia que o Mario conhece a Tari, a Belly iria voltar no tempo até esse dia e impedir eles de se conhecerem. Então, ao invés de conhecer a Tari, o Mario iria conhecer a Belly. E isso faria a Tari ser apagada da linha do tempo atual. Caralho. Essa mesma lógica também se aplica a todos os outros personagens. Eles iriam tentar fazer a mesma coisa. Para esse plano dar Caralho. certo, o SMG3 precisou deixar o controle numa espécie de máquina que estava alimentando portais que levavam ao passado, o que significa que ele não tinha o controle em mãos. E é nesse momento que o grupo do SMG4 aparece lá para tentar confrontar o SMG3, mas ele não quer confrontar eles. Ele vai direto pro objetivo dele, que era impedir o SMG4 de conhecer o Mario. Se o plano dele funcionasse, então os Caralho. personagens do SMG4 seriam substituídos pelos personagens do SMG3. Cada um do grupo do SMG4 entrou no respectivo vídeo em que foi introduzido ao canal, querendo impedir os planos do SMG3. E é bem interessante
interessante ver como eram os vídeos do SMG4 no passado. O único que ficou na sala do controle foi o próprio Mario, e ele estava tentando tirar o controle da máquina, mas não conseguia. Tocar na máquina diretamente dava choque, e não tinha nada ali que ele pudesse usar para quebrar a máquina ou interromper o processo. O Mario só ficou ali esperando e torcendo para que o melhor acontecesse. Só que não foi isso que aconteceu. Um por um, todos os personagens do grupo do SMG4 foram sendo apagados da realidade, pois o grupo do SMG3 conseguiu impedir que os outros fossem sequer introduzidos na história. O episódio termina com o Mario vendo o próprio SMG4 ser apagado e sem saber o que fazer. No penúltimo episódio, o Mario acorda num dia que parece normal. Ele fala com o Luigi, mas o Luigi tá bem estranho, ele tá bugando. Ele diz que precisam ver o SMG4 e do nada são só teleportados. What the fuck? Eles dão glitch? Pra lá. O Mario então logo se lembra que tudo aquilo era falso, não era mais o SMG4 nem os amigos dele, agora era o SMG3. O Mario pede para que os amigos dele sejam trazidos de volta, mas usando o poder do controle, o SMG3 só paralisa o Mario e diz que não vai fazer nada de mal com ele. Afinal, o Mario tinha dito que gostaria de participar das séries. Então ele fala com a gente, os telespectadores. Bem-vindos ao canal do SMG3. Então o episódio segue numa aventura forçada que foi toda roteirizada pelo SMG3, mas todos os personagens são péssimos atuando. A gota d'água foi esse cara chamado Wimpo, que deveria substituir a Saiko, mas ele não consegue ser grosso igual ela. Só de pensar em tratar os outros igual a Saiko trata, ele já fica todo triste. Inclusive, eu queria aproveitar esse momento para contar uma curiosidade sobre a Saiko, a pedida do artista do canal, que também gosta de SMG4. Vocês sabem de onde vêm as falas da Saiko? O que ela fala não tem nada a ver com o que aparece escrito na tela, porque a fala dela é pega de algumas personagens de anime, é só pra representar ela falando mesmo. Mas vocês sabem de que personagem vêm as vozes dela? Bom, a resposta é que são várias. Por mais que sejam parecidas, o SMG4 pegou vozes de pelo menos 4 dubladoras japonesas, dentre elas as vozes da Nami e da Asuka. Agora, continuando o episódio, o SMG3 dá uma pausa em tentar criar um vídeo. Enquanto isso, o Mario recebe uma mensagem da Susan e do SMG4. Pois é, eles não tinham sido apagados de forma definitiva. Todos eles foram pro cemitério da internet, e até que estavam bem lá, mas eles queriam voltar. A Susan explica que o SMG3 apagou ela também antes de tentar apagar o SMG4, só que ele não tinha noção do poder verdadeiro do controle. A Susan diz que ela tinha um pouquinho do poder do controle armazenado nela, mas só o suficiente para despausar o Mario. O Mario precisaria ir até o SMG3 e roubar o celular dele, assim ele conseguiria acesso ao canal do SMG4 e poderia repostar os vídeos antigos, o que iria fazer eles voltarem. Então o Mario vai atrás do SMG3 e ele pensava que o Mario queria o controle remoto. O Mario consegue pegar o SMG3, mas ele estava tranquilo, porque ele tinha deixado o controle com o boneco do Luigi. Então ele pensou que o plano do Mario tinha falhado, até porque o boneco do Luigi conseguiu usar o controle para chamar esses robôs do YouTube e mandar o Mario pro cemitério da internet. Só que não, o plano não tinha falhado. Como eu disse, o SMG3 não sabia que o plano era pegar o celular dele e não o controle. Enquanto o Mario estava em cima do SMG3, ele conseguiu discretamente roubar o celular dele. Então, eles tinham uma chance de voltar. Se eles vão conseguir ou se algo vai dar errado, a gente descobre no último episódio dessa temporada, a Guerra dos Italianos Gordos 2020. Quando o grupo do SMG4 volta pro Reino Cogumelo, o SMG3 já tenta imediatamente deletar eles de novo, mas a Susan impede. Os poderes do controle não funcionavam muito bem com ela, afinal, ela é a CEO do YouTube. Enquanto brigavam pelo controle, o SMG3 vê um botão chamado voltar à versão de fábrica, e quando apertou ele, o controle ganhou consciência. Ele pausou a Susan e entrou no corpo do pássaro. Caralho, ele tinha consciência antes, caralho. O Jubi, que disse que duas almas estavam tentando possuir o mesmo canal. Então, eles precisariam competir em vários desafios e ver quem era digno. Então acontecem vários desafios, como acontece em todas as guerras anuais do SMG4. Tiveram desafios como quem consegue pronunciar o nome da Susan corretamente, e de fato é um nome meio dificinho. Quem conseguia forçar a Meg a ver animes. Enfim, foram vários desafios, e eu recomendo vocês assistirem tudo por conta própria. Lembrando sempre, né, link na descrição
descrição se vocês quiserem ver. Mas aí chega no último desafio: quem conseguia ouvir o monólogo de vilão do SMG3 por mais tempo. Acontece que o SMG3 aproveita esse momento para pegar o Boopkins e ameaçar jogar ele do prédio se ele não tivesse o controle, o que faz o Jubjub cuspir o controle, assumindo o próprio corpo novamente. Ele faz isso porque o Jubjub gosta muito do Boopkins, então ele conseguiu controlar o corpo mais uma vez só para cuspir o controle, o que significa que agora o SMG3 possui o controle remoto do YouTube de novo, e então começa a batalha de rap. Sorry, Lance. Game's ending early. I'm a power-hungry man in a bit of a hurry. With all these rules you're expected to comply, here's a rule called you're gonna die. You can't even compete, so try and hit delete. While we kick your ass with this really sick beat. The worst you could do is write a mean tweet, so shut up and just admit defeat. It's a 53 YouTuber wannabe, a big disappointment guarantee. Still a huge failure with all your plans. Just shut up, go home and make an OnlyFans. How dare you? This is war. It's time to even the score. Your painful deaths are overdue. Come and attack them all, my crew. I am a Chad cause I eat corn. You're a virgin, you just use porn. What I want is a mystery. Can't I clear my internet history? You guys are all fake, you have no appeal, while people of WeGL is real. Green and black with a pear-shaped head. Yeah, Faz those days I'd web. rather be dead. When next gen, your old news, we get much more YouTube views. You're so mean and as cold as ice. Oh, sorry, that wasn't very nice. Okay, enough. My ears are stinging. Too much singing, not enough killing. Guys, please stop fighting. There's only one true foe, using you to grow. It's SMG3. Using them for his own gain? Oh, Maggie, you are big brain. Thanks, Red. I'm sure they're nervous. No problem, Maggie, at your service. 大先輩、助けてあげる。ヒープロにソニーエリックワイフ To all of you, I'm very so rude. Oh my god, that's so true, I do. Choo choo, choo choo choo. Ouija. That's right, he's really not that slick. He's just a massive prick. You guys can't honestly believe these clowns. I'm one of the nicest guys in town. I'm always showing love and humanity with some good old-fashioned verbal profanity. Sorry, man, I'll make this fast. No one likes a man with a stick up his ass. All right, people, time to quiz. Find out who he really is. You treat your workers with no respect. You guys don't earn it, last I checked. Ooh, sorry that that'll be your case. Try again with a little more grace. You promised us. Oh, shit, you. I don't recall making that claim. It's over, bro. Time for your demise. Everyone sees straight through your damn lies. Fine, I don't need any of you swine. The power of this remote will be all mine. Oh, oh shit. A manipulative, lying piece of trash. Whose life is about to end in a crash. And I'm pretty sure the world can agree. That man's name is SMG3. O SMG3 foi Caralho. derrotado e cuspiu o controle, e o SMG4 deixa a Susan fazer as honras de mandar ele pro cemitério da internet, terminando assim com o arco do YouTube. O SMG4 agradece a Susan e ela diz que ainda desmonetizaria os vídeos dele, mas menos Susan Windows 7. agora. E olha, eu sinceramente gostei dessa última interação. Vocês que estão vendo esse vídeo provavelmente já sabiam que a Susan foi uma das CEOs do YouTube, e na época Ela foi uma das que teve a Edge Apocalypse, né? Foi da época do Edge Apocalypse. Ou seja, ela foi uma das responsáveis por quase desmonetizar todo mundo, assim, cara. E foi... Acho que foi nessa época que teve também ela... Tipo assim, a Friend Family Friend, né? Que não podia xingar no YouTube, que você já era desmonetizado, você não podia usar palavras como trans ou LGBT no título. Era Na bizarro. época que ela era CEO, ela foi muito criticada por algumas mudanças na plataforma, principalmente Edge Apocalypse envolvendo novas strikes regulamentações do YouTube. Muitos vídeos estavam Conteúdos levando de desmonetização discurso de por ódio. conta do conteúdo. Porém, apesar da sátira que o SMG4 fez dela, ela termina a participação nesse arco sendo alguém que ajudou os protagonistas. E eu digo que isso é legal porque é respeitoso e envelheceu bem. Por quê? Porque a Pra Susan caralho. faleceu em 2024 por câncer de pulmão. Desculpa, eu não queria cortar o barato
barato de vocês, mas é Caralho, que eu também não não sabia. sabia que ela tinha morrido. Eu também não, descobri cara. pesquisando pra fazer esse vídeo. E o YouTube Nossa. Arc acontece em 2020, e mesmo nessa época, Caralho, velho. Tipo assim, isso aconteceu e, tipo, ninguém falou sobre. O YouTube simplesmente não falou nada, cara. Ninguém do YouTube falou nada. Que doideira. o SMG4 decidiu fazer a Susan como uma boa pessoa no final. Por isso eu digo que envelheceu bem. Outra coisa muito interessante é que a Meg finalmente ganhou uma voz. E eu acho que combinou sim com ela. Eu só preciso me caralho. acostumar depois de tantos episódios ouvindo ela falar como uma Inkling. La. Hello? My name is Maggie, and this is my voice. Mas é isso, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse resumo. E falando sobre essa temporada, sobre o que eu achei dessa temporada, olha, eu acho que o SMG3 é um bom antagonista, porque ele de fato teve motivos pra odiar o SMG4. A temporada já começa com o SMG4 fazendo um dos maiores vacilos da vida dele. Porém, eu devo admitir que essa temporada, como um todo, foi a que eu menos gostei até agora. Vocês podem discordar de mim, é claro, não tem nenhum problema, mas eu achei que os outros arcos que eu vi foram mais interessantes e tinham mais significado. Apesar Não, cara, tipo assim, eu não acho o mais fraco. Eu não acho o mais fraco. Acho que, tipo assim, o primeiro foi o mais fraco, por causa que não teve nenhuma relevância depois, tá ligado? Tipo, ok, o Aluigi tem agora poderes, mas e aí? Tipo, não levou pra lugar nenhum, tá ligado? Já o dos animes se conectou com o segundo, que foi do Bob e tal. E, tipo, o primeiro foi mais fraco, na minha opinião, do que o quarto. O do YouTube foi um arco que é muito de nostalgia, né? É muito nostálgico você ver todos os YouTube vídeos, né? Os vídeos do SMG4, SMG3, né? E do quarto. Você relembrar um monte de coisa que já passou no passado, você se aventurar de novo nesses universos, você vê muitos memes novos e antigos, você, tipo assim, tirar sarro do YouTube, eu acho isso muito foda. E, tipo, tudo isso, cara, fez o ciclo, né? O ciclo não, a temporada do YouTube ficar muito forte. E, tipo assim, ainda mais conhecer, explorar esse lado mais negativo, da sombra do SMG3, né? Então eu não acho que seja fraco. Eu acho que não foi tão forte pra ser, tipo, o do YouTube, mas foi muito forte. Tipo assim, é porque não tem como você bater de frente com o de anime, né? O arco do anime foi realmente muito foda. Mas o do YouTube foi muito bom, cara, também. Eu acho, se fosse ranquear, né? Eu ia ranquear o arco 4 em primeiro, em S. O arco... Não, mentira. O arco 3, que é do anime, em primeiro. Depois o 2, que é o do YouTube. E depois o segundo, que é do Bob. Ele ficando ansioso. E depois o do Aluigi, lá embaixo. O do Bob você descobre, tipo assim, coisas do pessoal. E também, tipo, o pessoal se junta contra o Bob, tá ligado? O Aluigi foi meio tipo assim, o pessoal também se junta, mas sei lá, não foi legal, mas não foi tão forte quanto os outros. Talvez eu até troque os dois últimos, eu não sei.
Disso, esse Mas arco não é é sim um dos importante mais e teve um fracos. impacto nítido na história, até por causa da voz da Maggie, que depois de mais alguns episódios, ela estrearia na série Sunset Paradise, que eu vou trazer um Sunset resumo pro Paradise. canal, assim como eu prometi no começo do vídeo. Aliás, no vídeo de Sunset Paradise eu também vou falar de alguns episódios do SMG4 pra poder dar contexto pra essa série. Então assim, tecnicamente favor, cara. o meu resumo de Sunset Paradise é um resumo do SMG4, então assistam ele quando lançar. E no mais é isso, pessoal. Me digam o que acharam do resumo e desse arco, e obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostarem, lembre de fazer todas as coisas que vocês sabem que vão me apoiar, e se quiserem receber um salve no final dos vídeos e ter acesso a vídeos exclusivos, pense em se tornar um membro do canal, assim como Oka, Ans Potato, Michael. Ok. Cara, eu vou continuar assistindo e é isso aí.